E aí, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma de arquiteto, só que da linguagem. Vamos explorar a morfologia, que é basicamente o estudo da forma das palavras. Pensa assim, cada palavra é um tijolo, uma viga ou uma janela, e são elas que juntas constroem tudo o que a gente pensa e diz. Vamos começar essa obra? Já parou para pensar nisso? Como é que a gente sai de uma ideia meio vaga na cabeça para algo super específico, cheio de cor, de nuance? A resposta, olha, está em entender o papel exato de cada um desses blocos de construção, de cada classe de palavra. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, esse aqui é o nosso projeto, a nossa planta baixa. A gente começa pela fundação, a morfologia, e depois vai assentando cada pilar, substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Na sequência, a gente faz um teste de resistência para tirar umas dúvidas comuns, e no final a gente admira a obra toda pronta. A morfologia, então, é o nosso canteiro de obras. É ela que organiza as palavras em 10 classes tradicionalmente. Hoje, a gente vai focar em 4 desses blocos que são, assim, essenciais. Eles formam o esqueleto de quase tudo que a gente fala ou escreve. E o primeiro e talvez o mais importante pilar da nossa construção é o substantivo. Pensa bem, sem ele a gente não tem nem sobre o que falar. É a classe de palavra que tem esse poder fundamental de nomear o mundo todo ao nosso redor. A grande sacada do substantivo é essa. Ele dá nome a tudo. Desde coisas concretas que a gente pode pegar, como céu ou mar, até conceitos abstratos, que a gente só sente, tipo saudade ou lealdade. Ele é o centro, sabe? O núcleo em volta do qual a frase toda vai se organizar. E o legal é que o substantivo não é uma peça engessada, não. Ele é super flexível. Ele muda para se adaptar ao que a gente precisa dizer. Ele varia em gênero, de garoto para garota. Varia em número, de garoto para garotos. E também em grau, como garotinho ou garotão. Essa capacidade de se transformar é o que o torna tão versátil. Agora, olha só que ferramenta poderosa, a nominalização. Repara como uma ação, fabricar produtos, se transforma num conceito, a fabricação de produtos. Essa mudança não é só de estilo, ela deixa o texto com um ar mais formal, mais objetivo, é muito usada em textos acadêmicos, no jornalismo, é um jeito de deixar a escrita mais densa, mais impessoal. Certo, já temos nossos pilares, os substantivos. E agora? Agora a gente vai decorar, vai colocar os detalhes que dão vida para essa estrutura. Vamos falar do adjetivo, a palavra que tem essa arte de caracterizar as coisas. O poder do adjetivo está muito na posição dele. Olha só a diferença que isso faz. Pobre homem é um coitado, alguém que dá pena. Agora, homem pobre é alguém sem dinheiro, sem recursos. A mesmíssima palavra, em lugares diferentes, cria significados completamente distintos. É fascinante, né? E assim como os substantivos, os adjetivos também variam, só que em grau. A gente usa o comparativo para comparar qualidades. Algo pode ser tão, mais ou menos divertido que outra coisa. E o superlativo a gente usa para botar a qualidade lá no máximo, seja de forma absoluta, tipo inteligentíssimo, ou em relação a um grupo, como o mais inteligente da sala. Bom, agora que a gente já sabe nomear com substantivos e descrever com adjetivos, a gente precisa especificar quais e quantos. É exatamente aí que entram os determinantes, o artigo e o numeral. São as nossas placas de identificação e as nossas fitas métricas. A diferença aqui parece simples, mas é crucial para o sentido. O artigo definido o, a, os, as, ele aponta para algo específico que já se conhece, a escola da minha rua. Já o indefinido, uma, uns, umas, fala de algo genérico, qualquer um. Vi uma escola nova. Um individualiza, o outro generaliza. E para falar de quantidade, a gente tem os numerais. Eles podem aparecer antes de um substantivo, indicando a contagem exata, como naquela música. Mas o interessante é que eles também conseguem substituir o próprio substantivo. Olha como aqui, a palavra duas já carrega o significado de duas cervejas sozinha. E aqui fecha a ideia. Essa sequência mostra direitinho a função do numeral cardinal. Contar e medir os elementos da nossa construção, seja acompanhando o substantivo, seja representando ele. Ok, nossa estrutura está de pé. Mas será que ela aguenta um teste de estresse? Existem palavras que se parecem muito, mas que têm funções bem diferentes. Esclarecer essas confusões é o que vai deixar nosso conhecimento bem sólido. Primeira grande questão que pega muita gente. Como é que a gente diferencia os e as quando eles podem ser tanto artigo
quanto o pronome. A cara é a mesma, mas a função é outra, completamente diferente. E aqui vai a regra de ouro. Muito simples para não errar mais. A palavra está acompanhando um verbo, então é pronome. Está funcionando como um complemento. No exemplo, eu os convidei, esse os quer dizer eles e completa o verbo convidar. Agora, se estivesse antes de um substantivo, tipo os meninos, aí seria artigo. Simples assim. A segunda confusão clássica. A palavra um ou uma. Quando é que é um artigo, indicando algo qualquer, e quando é um numeral, indicando a quantidade um. A pista está toda na intenção por trás da palavra. O macete aqui é tentar colocar as palavras só ou apenas antes. Se a frase "tenho somente um amigo" faz todo sentido, então um é numeral, o foco está na quantidade. Já em "comprei um livro", a ideia é genérica. O foco não é a quantidade e sim que foi um livro qualquer, indeterminado. Muito bem, passamos pelo teste de estresse. Agora, é hora de dar um passo para trás e admirar a nossa construção completa. Ver como todas as peças que a gente estudou se encaixam e trabalham em perfeita harmonia. Então, recapitulando a nossa analogia, o substantivo é o pilar que sustenta tudo. O adjetivo é a decoração, que dá estilo e personalidade. O artigo é a placa de identificação, que diz se aquele pilar é um específico ou um qualquer. E o numeral é a medida, que nos diz a quantidade exata. E aqui a gente vê tudo isso integrado, funcionando junto numa frase só. Os é o artigo, que define. Dois é o numeral, que quantifica. Os dois juntos determinam o nosso pilar, o substantivo livros. E para fechar, interessantes é o adjetivo, a nossa decoração, qualificando esses livros. Cada peça no seu lugar, criando uma imagem clara e precisa. Entender a função de cada palavra dá pra gente um controle sobre a linguagem. Não é sobre decorar regras, sabe? É sobre compreender a arquitetura do pensamento. A questão que fica é, agora que a gente conhece os blocos de construção fundamentais, que estruturas incríveis podem ser construídas com as palavras? A obra está pronta para começar.